Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cello TV. Eu sou o Marcelo. Neste vídeo nós vamos conhecer um pouco sobre o recurso de remoção de duplicação de dados, o Data Deduplication. E eu criei aqui uma programação desse vídeo. A gente vai saber o que é duplicação de dados, qual o objetivo, quais são os recursos utilizados para essa remoção de duplicação de dados, quais os ganhos que terei no meu ambiente em termos de porcentagem, em termos de armazenamento e economia de espaço em disco. Quais os cuidados que eu devo tomar para implantar esse recurso no meu ambiente. E no final a gente vai fazer uma demonstração prática no laboratório mostrando como adicionar esse recurso. A gente vai fazer uma configuração dele, tá? E a gente vai ver o ganho que teremos aí depois que a gente implantar esse recurso, ok? Começamos logo pela definição, o que é duplicação de dados, Data Deduplication. Ele é um recurso de remoção de duplicação de dados. Essa é a definição que está no próprio site da Microsoft, né? O objetivo dele é armazenar mais dados em menos espaço, segmentando os arquivos em pequenas partes de tamanho variáveis, de 32 a 128K. Ele identifica essas partes duplicadas e mantém apenas uma cópia de cada parte dessa que ele criou. O Windows Server 2012 ele fornece a remoção de duplicação de dados aprimorada com os seguintes recursos. Tá? Isso daqui é importante a gente saber. Aliás, é importante a gente saber todos os produtos, funções e recursos que a gente implementa no nosso ambiente. Ok? Então o item 1 aqui ele fala de otimização de capacidade, ou seja, ele armazena mais dados em menos espaço físico, atingindo uma eficiência maior de armazenamento do que antes, quando usávamos as versões com CIS, né, que é o armazenamento de instância única, ou a compressão NTFS. Ok? A remoção de duplicação de dados usa divisão e compressão de tamanho variável de subarquivos, né? E juntos fornecem proporções de otimização de 2:1, né, para servidores gerais, file server, né, que a gente mais usa na nossa rede, e até 20:1 para dados de virtualização. O item 2 fala de dimensionamento e desempenho. Então a gente pode executar em grandes volumes de dados primários simultaneamente, sem afetar as outras cargas de trabalho que a gente tem no servidor. A gente pode agendar a execução dessa duplicação de dados em determinado horário para não impactar no nosso ambiente. Item 3, que é confiabilidade e integridade de dados. Quando a remoção de duplicação de dados é aplicada, ela garante a integridade dos dados, mantendo uma redundância que recupera os dados caso eles sejam corrompidos. Item 4. Eficiência de largura de banda em conjunto com Branch Cache. Vamos imaginar uma situação onde um funcionário da nossa empresa, dentro do nosso ambiente de rede, está transferindo dados para uma outra filial. Esse recurso justamente dá uma eficiência maior para esse tipo de transferência, mais rápida, né? E consome uma largura de banda bem reduzida. Para finalizar aqui, o item 5, gerenciamento de otimização com ferramentas familiares. Ou seja, a gente tem, junto com esse recurso, também alguns comandos semideletes para você gerenciar via PowerShell. O que todos nós temos que saber, qual o percentual de ganho que teremos em termos de espaço em disco no nosso ambiente, implantando esse recurso. Para documentos do usuário, arquivos .doc, PDF, fotos, músicas, vídeos, a gente tem um ganho de 30% a 50%. Compartilhamentos de implantação, arquivos binários de software, ISOs, de 70% a 80%. Onde nós teremos um ganho maior seria na parte de bibliotecas de virtualização, arquivos de disco virtual de 80% a 95%. E compartilhamento geral de arquivos, que são todos esses que eu citei acima, arquivos em geral, de 50% a 60%. A Microsoft ela faz uma recomendação para que sejam feitos backups regulares aí de dados importantes.
Como a gente está trabalhando com um recurso que processa todos os dados de um volume, de um disco, então é bom você sempre estar com seu backup atualizado aí, caso haja algum problema, você tem como recuperar de maneira fácil. Bom, existem algumas observações importantes em relação aos discos, volumes. Então, para você implantar esse recurso de remoção de duplicação de dados, você tem que seguir alguns requisitos. Por exemplo, você não vai poder utilizar esse recurso em volumes de inicialização, onde tem sistema operacional. Na maioria dos casos, C2 pontos. Então, nesses discos, nesse tipo de situação, não se aplica esse recurso, certo? As partições MBR ou GPT, elas podem ser utilizadas desde que estejam formatadas usando o sistema de arquivo NTFS. Tá? Então ali mais embaixo vocês vão ver que a gente cita também a parte de sistema de arquivos resiliente, que é o novo sistema de arquivo do Windows Server 2012, o RFS. Esse daí não é suportado. Os volumes podem residir no armazenamento compartilhado, como uma matriz SAS ou Fibre Channel, ou uma SAN, a SCSI e o Microsoft Failover Clustering, que é totalmente suportado também. Volumes compartilhados do cluster, CSVs, não são suportados. Os volumes devem ser expostos para o Windows como unidades não removíveis. Não há suporte para unidades mapeadas remotamente. Ok? Então, você não tem como, por exemplo, criar um compartilhamento, né, mapear esse compartilhamento com uma unidade Z, por exemplo, e querer utilizar esse recurso. Não vai funcionar. Ok? Bom, pessoal, agora vamos fazer aqui o teste prático. Ok? Antes de eu instalar aqui o recurso, eu vou mostrar como que é esse meu servidor, esse ambiente aqui que eu estou fazendo o teste. Esse aqui é o meu servidor 1, servidor de arquivos. Eu vou abrir aqui a partição que eu vou configurar esse recurso, que vai ser aqui no E2 pontos. Aqui eu tenho duas pastas. São exatamente pastas idênticas, com o mesmo conteúdo. Ou seja, duplicidade de arquivos e pastas também. Então aqui eu vou ter que ter um ganho considerável em termos de remoção de duplicação de dados. Então aqui dentro eu tenho 42 arquivos no formato PDF e nessa outra pasta o mesmo conteúdo. Ok? Agora vamos instalar o recurso. Vou abrir aqui meu Server Manager. Vou clicar em Add Rules and Features. Abrir o assistente, clico em Next. Next novamente. Vou instalar nesse servidor mesmo. Next. Vou expandir aqui File and Storage Services. File and SCSI Services. E vou marcar o Data Deduplication. Clico em Next. Não vou instalar nenhuma feature. Next novamente. Install. Vai iniciar aqui a instalação. Ok, já está finalizando. Finalizou aqui, pessoal. Instalação com sucesso. Clico em Close. Agora aqui do lado esquerdo eu tenho File and Storage Services. Eu vou clicar nele. Vou clicar aqui em Volumes. Ele vai listar aqui os volumes que eu tenho no meu servidor. Ok, deixa eu dar uma atualizar aqui. Perfeito, são esses dados mesmo. Observem que aqui na unidade C, que é uma unidade de inicialização, eu clicando com o botão direito ele não me habilita a opção de eu configurar o Data Deduplication. Agora eu vou aqui na unidade E, que é onde nós vamos configurar. Está habilitada a opção para configuração aqui. Vou selecionar ela, vou habilitar. Aqui eu posso inserir algum diretório para excluir dessa tarefa. É só marcar aqui, ó. Nesse exemplo aqui eu não vou criar nenhuma exceção. Posso clicar aqui em cancelar. Vou configurar aqui meu agendamento. Vou
habilitar ele para executar aqui daqui 2 minutos. Vou colocar aqui 6:18. Ok. E ok novamente. Você tem a opção de forçar de maneira manual a execução desse job, tá? Via PowerShell tem um comando aqui, vou abrir, vou mostrar para vocês. Comando start dedup job, eu coloco menos volume, qual que é a unidade, e 2 pontos, menos type, optimization, menos verbose. Tá? Esse comando aí eu forço a execução daquele job que eu agendei de maneira manual. Ok? Eu não vou executar esse comando, eu vou deixar com que ele execute de acordo com o agendamento que nós fizemos. Vou apagar aqui e vou mostrar um outro comando onde você consegue acompanhar o status dessa tarefa, ok? Get dedup status. Aqui ele vai mostrar o status da sua unidade, espaço em disco livre, quantidade de arquivos otimizados. Isso daqui está zerado porque ele ainda não iniciou a tarefa, mas depois que ele iniciar e concluir a gente vai ver que teremos informações aqui nesse comando, ok? Vou fechar aqui o PowerShell e vou aguardar aqui o agendamento ser executado. Enquanto a tarefa é executada, eu peço para vocês observarem, né, em termos de capacidade, de espaço livre e esse percentual aqui de ganho que eu tive de espaço em disco, ok? E uma outra observação aqui na parte de configuração, além de excluir pastas, eu posso também criar exceções aqui para excluir determinados tipos de arquivo dessa remoção de duplicação de dados, ok? Então fica mais essa dica aí. Agora a gente vai esperar ele finalizar a tarefa e vamos ver o quanto eu ganhei com esse recurso que eu configurei aqui na minha unidade E. Bom pessoal, finalizou a tarefa já. Agora eu vou clicar em atualizar. Ele vai fazer um update aqui desses dados que estão aqui embaixo e a gente vai ver qual foi o resultado. Cliquei em atualizar. Vamos ver meu espaço livre, como que ficou. Está atualizando, 371. Tive um ganho de 22%. Ok? Aí vocês agora avaliam se vale a pena implantar no ambiente de vocês. Um recurso muito interessante, mas é bom vocês lerem a documentação dele antes, fazer os backups, ver se atende os pré-requisitos, ok? Mas fica aí essa excelente alternativa para a gente ganhar em termos de desempenho, otimização de dados aí no nosso ambiente. Finalizamos aqui mais um vídeo do Windows Server 2012. Espero que essa informação tenha sido útil para vocês. Espero ter ajudado muitas pessoas também. Se possível, fazer algum comentário, clicar no joinha aí para curtir o vídeo. Tá legal? Eu agradeço aí. Muito obrigado.